No Pé na Estrada com a Urbana Caipira, eu fui até uma propriedade para falar com um médico veterinário e também pesquisador sobre uma doença que pode trazer grandes prejuízos para o criador de gado. E eu estou falando da tripanossomose bovina. Você já ouviu falar? Pois é. Essa doença pode trazer grandes prejuízos e muita dor de cabeça. E para evitar essa dor de cabeça, vamos saber mais detalhes. Os casos de tripanossomose vêm crescendo em todo o país. Entenda um pouco mais sobre a doença, quais os sinais clínicos, como é transmitida, as formas de diagnóstico e como tratar. A tripanossomose bovina é uma doença que surgiu na África. Lá ela preocupa muito os criadores de gado. No Brasil, ela surgiu há mais ou menos 40 anos, por meio da compra de animais infectados. Desde então, ela acontecia esporadicamente na região do Pantanal. Mas por volta dos anos 2000, essa realidade mudou. Desde que a tripanossomose chegou no Brasil, durante esses 40 anos aí, ela ficou restrita em áreas com alta umidade e temperatura, que eram áreas onde havia alguns animais parasitados e, consequentemente, o vetor que transmitia entre os animais em uma certa época do ano, que é, naquele caso, as mutucas. E por conta dessa transmissão com a mutuca, como é bem limitada, a doença acontecia em surtos esporádicos, algumas vezes em poucos locais. Mas, como você bem disse no início aí, desde os anos 2000, a doença mudou de característica. E como que é essa característica? Certo, então... Ela veio, como se diz, de uma forma e no decorrer desses anos ela sofreu mutação? Certo. Lá na África, ela também é transmitida por uma mosca, mas não há no Brasil, que é a tsetse. A mosca tsetse é considerada vetor biológico, porque ela se infecta com o sangue do animal doente, ela multiplica o tripanossoma e, como ela multiplica, ela transmite com grande facilidade para muitos animais. Já a mutuca no Brasil não tem essa facilidade. Ela se infecta com o animal doente e dentro de poucos minutos ela transmite para o animal sadio. Se passar desse tempo, ela não consegue. Por isso que lá acontecem muitos casos e aqui aconteciam poucos. Mas a mudança que houve no nosso país foi com relação a um procedimento que utiliza-se hoje em dia na produção de leite, e esse procedimento ele fez o papel que a mutuca fazia em nosso país, só que de forma muito mais eficiente, que é o uso de uma agulha e uma seringa todo dia, de manhã, de tarde, em algumas propriedades mesmo, até à noite, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, a mesma agulha, a mesma seringa, compartilhando o medicamento em todos os animais que estão na linha de ordenha. Então, se antigamente uma mutuca transmitia para 1, 2, agora essa agulha, essa seringa contaminada transmite para 50, 100 e várias vezes ao dia. E em situações como essa, nem sempre o produtor sabe se o animal está contaminado ou não. Não vai saber, porque o animal ele está contaminado, mas a gente chama ele de portador assintomático. Ele não tem nenhum sinal clínico, ninguém sabe que ele está com a doença a menos que faça um exame. Então, se a agulha for na veia desse animal e se contaminar com aquela gotinha de sangue, quando vai no próximo, leva o parasita junto e a doença silenciosamente vai disseminando. Então aí é uma dica, Vale, também faz parte das boas práticas, Exatamente. De evitar compartilhar essas agulhas com outros animais. Isso mesmo. E nós sabemos da dificuldade que é, na propriedade rural, com a velocidade de produção, o sistema, é muito complicado de falar para o produtor utilizar uma agulha e uma seringa descartável para cada animal. Imagine mesmo numa vacinação de febre aftosa que acontece aí 2 vezes ao ano no país. Você tem ali uma seringa, uma agulha e vários animais compartilham isso. E é assim que fica o sangue do animal que está infectado. Podemos ver claramente nessa análise. Após a contaminação, os sintomas demoram alguns dias para aparecer. Depois que o tripanossoma ele atinge a corrente sanguínea do animal, ele vai ficar 2, 3 dias se multiplicando, até chegar numa quantidade suficiente para disseminar no corpo desse animal, e aí surge o primeiro sinal clínico, a febre. Essa febre vai fazer com que o animal deixe de se alimentar bem, deixe de locomover, ingerir água e, consequentemente, esse animal ele vai ficar fraco, vai perder peso, vai parar de produzir leite, se for um animal em produção, e o próximo passo que a gente observa é o animal em decúbito, ele deita. Como o protozoário ainda está no sangue, ele continua multiplicando e destruindo células sanguíneas, a gente observa depois de algum tempo nesse animal a anemia,
que é aquela mucosa pálida, aquele animal desidratado e depois, se não for tratado, a morte que resulta como consequência. Essa é uma doença silenciosa e é isso que preocupa o produtor, pois ela pode afetar a produtividade. Então, essa doença ela preocupa o produtor, né, por conta que quando ela dissemina silenciosamente para o rebanho, ela vai afetar nos índices produtivos. O que é mais visível e que chama a atenção do produtor é a queda na produção de leite. Eu estive, por exemplo, em uma propriedade há um tempo atrás que a média de produção diária de leite era 1.000 litros. Quando a tripanossomose chegou na propriedade, dentro de 15 dias, a média de produção desse produtor rural foi para 350 litros. Então, é algo que ninguém está preparado para ser surpreendido, né? É uma queda muito grande, uma queda brusca, e além da queda de produção, animais que podem virar óbito, índices reprodutivos que vão ser prejudicados, ganho de peso que não vai ser o esperado, né? E outros prejuízos a mais. No primeiro contato com o animal, ela pode não ser silenciosa, porque um ou outro animal vai a óbito. Mas depois disso, o animal convive com isso em seu organismo, e aí passa a ser silenciosa e dissemina para todo o rebanho. Existem formas de detectar se o rebanho está contaminado ou não. E é o que o pesquisador explica. Clinicamente, a tripanossomose também é conhecida como doença das 1000 faces, porque ela tem diversos sinais clínicos. Ela confunde o produtor, assim como também confunde o veterinário. Então, só pelo sinal clínico confirmar que a doença está presente no rebanho é difícil. A gente tem que, então, utilizar de técnicas de diagnóstico laboratorial para ajudar nessa confirmação. Existem diversas técnicas parasitológicas diretas, que utilizam microscópio, técnicas sorológicas, que a gente colhe o sangue do animal, mas hoje em dia uma técnica que está sendo bastante utilizada é essa técnica chamada PCR, que tanto se ouve na mídia hoje em dia, né? Baseado em diagnóstico molecular. A gente trabalha com DNA do protozoário. Então, quanto antes descobrir, melhor para o produtor. Menos ela dissemina. Isso é verdade. E a forma de tratamento dela? O tratamento dela é baseado em produtos quimioterápicos, porque como trata-se de um protozoário, nós não temos antibiótico, antiviral, antifúngico para isso. Então é um produto mais elaborado, de uso mais restrito e que tem que utilizar com cuidado. Então nós temos que descobrir qual que é o animal que pode ser tratado, como por exemplo, Isometamidium, que é um produto que está no mercado hoje em dia, Diminazene, né? Mas eu tenho que escolher qual o melhor tratamento para cada animal, porque são produtos, como eu disse no início, né, quimioterápicos, devem ser utilizados com restrição e cuidado. Sobre o tratamento, existem duas formas. Uma vez confirmada a tripanossomose, o tratamento é iniciado de acordo com o estado do animal. Nós temos duas opções de tratamento disponíveis no mercado hoje, né? Uma mais agressiva, outra menos agressiva, só que essa mais agressiva ela é mais duradoura também. Entretanto, eu tenho que definir qual é o animal que vai conseguir receber esse tratamento. Porque se o animal tiver muito sentido, debilitado, o medicamento pode piorar a situação dele, né? Mas o tratamento, então, uma vez que o tripanossoma não vai ser eliminado, não vai ter a cura parasitológica, né? A gente faz um tratamento periódico. Utiliza a droga hoje, daqui a um tempo repete o exame e vê se é necessário aplicar novamente ou, né, estender esse prazo. Então, geralmente é uma medicação que você vai fazer vários tratamentos aí ao longo do tempo. A tripanossomose bovina é uma doença que deve ser levada a sério e tratada com cautela. Em alguns países, ela é muito agressiva e tem atrapalhado o desenvolvimento do rebanho, o crescimento econômico do setor. Na África, a tripanossomose é uma doença que tem preocupado bastante os produtores e tem prejudicado muito a bovinocultura naquele continente, né? Já no Brasil, onde ela não era frequente, os índices produtivos são bons, os animais desenvolvem bem, né? Mas com essa chegada e essa ampla disseminação que está acontecendo, as pessoas têm que começar a ficar um pouco mais atento e não deixar a tripanossomose entrar no seu rebanho. Você acha então que não é para alarmar o produtor, mas para que ele tenha mais cuidado, mais atenção no rebanho dele? No Brasil, como que está a situação da doença hoje? Certinho. Então, nós sabemos que a intenção, né, do médico veterinário, do governo,
é ajudar o produtor a conseguir melhores resultados. Então, nós realmente não queremos alarmar o produtor, mas nós queremos que ele fique agora atento para mais esse desafio que chegou e a gente não quer que fique, mas tem que se preparar para isso, né? Uma forma de evitar o problema, por exemplo, né, é conhecendo mais sobre a doença, solicitando exames na compra de animal, o que ainda não é solicitado nem é obrigatório, porque é algo novo, não há legislação específica para isso. Diferente do que tem para brucelose e tuberculose, tripanossoma a gente até sugere que ela faça parte agora desse rol de exames aí na compra de animal. E tem uma região no Brasil que acontece mais que o rebanho sofre mais com essa doença? Certinho. Quando essa doença estava limitada à região do Pantanal, porque é onde há bastante mutuca, né, os casos eram esporádicos, eram poucos ali controlados. Isso até 2000. Em 2002, né, nós fomos surpreendidos com um caso no estado de Pernambuco, se eu não me engano. E diferente daquilo que estamos acostumados no Pantanal, que era gado de corte, dessa vez foi gado de leite. Naquele momento foi pesquisado, estudado, ninguém entendeu o que aconteceu, mas a doença estava ali. Depois nós fomos surpreendidos novamente com gado de leite em São Paulo, de São Paulo, Minas Gerais, que é o estado hoje mais afetado pela tripanossomose, justamente porque é o estado que mais produz leite, então é onde mais há gado leiteiro que recebe essa agulha e essa seringa, né, diariamente aí com tratamento. E de Minas Gerais nós já sabemos de casos em diversos outros estados, né? Eu não lembro o número exato agora, mas se não me engano eram 23 estados já acometidos. Se inicialmente eram só 3, agora nos últimos 10 anos foram para 23. Multiplicou muito rápido, né? Nos últimos 20 anos, né? É isso aí. Nós temos conhecimento que o tripanossoma pode afetar diversas raças. Só que a resposta dessa doença no animal, ela vai variar de acordo com vários fatores. Estresse, imunidade e às vezes até mesmo genética. Nós sabemos, por exemplo, que animais cruzados, girolando, né, são animais mais suscetíveis e que acabam adquirindo a doença na forma mais grave. Enquanto que alguns animais, como da raça Nelore, Tabapuã e até mesmo lá na África, há outras raças com animais resistentes, que ele adquire o protozoário e muitas vezes nem manifesta sinal clínico. E o médico veterinário dá dicas importantes para que o rebanho fique livre dessa enfermidade. Então, já que nós sabemos que as portas de entrada é pela compra de animal infectado, a disseminação é pelo compartilhamento de agulhas e a manutenção da doença no rebanho é pela falta de exames periódicos, talvez então, através dessas 3 atitudes, o produtor possa conseguir um resultado melhor nos seus animais, no seu rebanho, né? Já que evitando o compartilhamento, você não dissemina dentro da fazenda, já que não comprando animais de procedência duvidosa, você não traz para a sua fazenda, e examinando periodicamente os animais com sinais clínicos suspeitos, você tira a dúvida caso essa introdução seja por conta de mutuca, por exemplo, né, já que a gente não controla ela. Então o principal agente transmissor é a tal da mutuca. A gente chama de vetor realmente a mutuca, mas o que mudou a situação do Brasil não foi ela, que ela continuou lá do mesmo jeito. Foi a agulha e a seringa 2, 3 vezes ao dia. E assim, quando for confirmado, tem que apelar então para o tratamento medicamentoso, com quimioterápicos, e conseguir ajudar no controle dessa enfermidade. Animais podem responder bom ao tratamento, mas aqueles que não respondem, a gente realmente indica o descarte, porque senão ele vai perpetuar e disseminar mais ainda a doença no rebanho. E a forma desse descarte, como que tem que ser feito? Porque de repente, morreu, vou deixar ele lá. Às vezes pode vir Então, uma vez que o tripanossoma está no sangue, ele não consegue viver fora desse ambiente. O animal morreu, o sangue coagulou, ele vai morrer também, né? Então, ficou exposto ao sol, ele vai morrer também. Ele não vai ficar no ambiente, não. Não, né? Bactéria que ainda esporula, fica ali, mas o tripanossoma...